Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, mais um shiur do Beit Chabad da Vila Mariana. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Perguntas, comentários, Torá Profunda, uma palavra só, @gmail.com. Essa semana é semana de Parashat Pinchas, da porção de Pinchas. Estamos também no período das 3 semanas, que começou ontem, dia 17 de Tammuz, com o jejum de 17 de Tammuz, no qual lembramos a quebra da muralha de Jerusalém e outras coisas tristes que ocorreram no dia 17 de Tammuz. E essas 3 semanas culminam no Tisha B'Av, no dia 9 de Av, dia da destruição dos templos sagrados. Primeira coisa, pedimos para Hashem para que já se cumpra a profecia de que esses dias de jejuns e esses dias de luto pelo templo se transformem em dias de grande júbilo. Quando Mashiach chegar, quando vier a redenção, esses dias de jejum vão se transformar não apenas em dias comuns, mas sim em dias de grandes festas e banquetes. Como falamos, essa semana é a semana de Parashat Pinchas, a porção de Pinchas. Quem era Pinchas? Ele era um neto de Aharon a Cohen, sobrinho neto de Moshe Rabbeinu. E ele fez um ato de bravura num momento muito crucial na história do nosso povo no deserto. Logo após a tentativa de Bilam, aquele profeta malvado, aquele que queria, na verdade, Deus nos livre, trazer o contrário de bênção para o povo judeu, ele tentou, com suas forças do mal, fazer mal para a gente, e Hashem transformou, o Todo-Poderoso transformou as suas maldições em grandes bênçãos, inclusive Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israel, que é uma das partes das preces durante a manhã, são parte das bênçãos que vieram da boca do perverso Bilam, pois suas palavras negativas se transformaram em palavras positivas graças a Hashem. Logo após esse episódio, ele deu uma ideia para o rei Balak, para que as mulheres de Midian fossem e atraíssem os homens do povo de Israel para pecarem. E infelizmente isso ocorreu quando Pinchas viu que um dos líderes da tribo de Shimon também foi atrás desse tipo de pecado. Ele fez um ato de bravura quando aquele líder da tribo, de uma maneira muito aberta, mostrou que ele não estava nem aí e que ele ia pegar para si uma das mulheres midianitas. Pinchas foi e matou os dois de uma maneira milagrosa. Não vamos entrar agora em todos os detalhes. Vários milagres ocorreram naquela ocasião, e isso parou a epidemia que estava acontecendo por causa exatamente daquele pecado. Já que as pessoas estavam sendo atraídas pelas mulheres de Midian para pecar com elas e também para fazer idolatria, então veio uma grande epidemia, Deus nos livre, e através do ato de bravura de Pinchas, aquela epidemia parou. Na nossa Parashá, após o começo da Parashá, na verdade, na segunda porção da própria Parashá, na segunda parte da Parashá, é trazido toda a descendência do povo de Israel, como chamavam as famílias e a que tribo pertencia cada família, e etc, etc. Uma das famílias que é mencionada é Mishpachat HaKorchi, a família de Korach.
E aqui surge uma pergunta, mas espera aí. A gente viu recentemente na Torá que Korach e toda a sua turma se rebelou, ele com sua turma, eles se rebelaram contra Moshe, se rebelaram contra Aharon, e Hashem puniu eles com algo totalmente sobrenatural, a terra se abriu, e Korach e seus companheiros foram engolidos pela terra. Um grande milagre ocorreu, e todos reconheceram que o caminho que Korach estava indo e levando aqueles seus companheiros era algo totalmente errado, e que quando Moshe Rabbeinu, quando Moshe fazia algo, vinha obviamente e claramente através de uma ordem divina, ele não fazia nada por conta própria. Então, se ele foi engolido e sua família foi engolida, como pode ser que aqui encontramos a família de Korhi, a família de Korach? A própria Parashá nos conta, Uvnei Korach lo metu, os filhos de Korach não faleceram. O que quer dizer isso? Vamos explicar. Os filhos de Korach, quando viram, apesar de eles terem participado daquela comoção contra Moshe e terem atraído pessoas para participar daquela coisa errada, daquela coisa negativa, eles perceberam no final que aquilo não estava certo. E eles se arrependeram no coração. Hirheru tshuvah. Eles pensaram no seu coração que aquilo estava errado e eles se arrependeram de uma maneira íntima. Não contaram para ninguém. O que aconteceu? Na hora que a terra se abriu, todos foram engolidos pela terra, só que Hashem, o Todo-Poderoso, criou como que uma plataforma para eles. Eles caíram naquela plataforma, depois eles saíram de lá e conseguiram formar suas famílias. Isto é, eles continuaram vivos, apesar de terem caído no buraco, mas eles foram salvos de uma maneira também milagrosa, e assim eles puderam continuar vivos e formar uma família. Vemos desse trecho da Torá algo bastante fantástico. Primeiramente, da maneira como aquilo ocorreu. Já que a tshuvá, o retorno deles, o arrependimento deles, havia ocorrido de maneira oculta, ninguém sabia que eles haviam se arrependido. Ninguém sabia que eles não estavam, apesar de estarem juntos com aquela turma, eles não estavam mais juntos na sua essência. Eles já tinham se arrependido. Só que eles não revelaram isso para ninguém. Foi apenas no coração. Já que a coisa ocorreu desse jeito, então, automaticamente, aos olhos do mundo, aos olhos de todos, eles também foram engolidos pela terra. Por quê? Porque de maneira revelada, eles haviam feito algo errado. Mas já que eles fizeram tshuvá, já que eles retornaram para Hashem, já que eles se arrependeram daqueles atos negativos de rebeldia contra Moshe, contra a palavra de Hashem, eles foram também salvos de uma maneira íntima, isso quer dizer oculta. Apareceu uma plataforma, eles se salvaram, e assim eles puderam continuar com sua vida e formar suas famílias. O interessante aqui é que a gente vê o poder de um pensamento, um poder de uma ponderação. Eles haviam feito uma coisa horrível. Eles haviam divulgado aquilo e puxado gente para que participem com eles. Isso foi terrível. A gente vê isso pelo castigo. Abriu-se um buraco e engoliu a eles. Uma coisa, sabe? Uma coisa terrível. Eles apenas se arrependeram de verdade no seu coração, e isso foi o suficiente para que eles fossem salvos, para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem formar suas famílias, e ainda, como consta em algumas fontes, não somente como está escrito na Torá, lometo, que eles não faleceram naquele momento, é trazido, não me lembro agora a fonte, mas é trazido, se não me engano, no Midrash, que eles não morreram daqui para frente também. Isto quer dizer
que eles têm uma vida eterna. Sabemos que existem alguns tzadikim, alguns grandes justos, que têm vida eterna, que o falecimento deles não ocorre. Às vezes, a olho nu ocorreu, mas eles continuam, na verdade, vivos. E um deles, de acordo com aquela fonte, com aquele midrash, provavelmente, é que os filhos de Korach, além de não terem falecido naquele momento, não faleceram at all. Eles não faleceram até hoje. Isso tudo vindo de um pensamento de tshuva. Além disso, saíram daquelas famílias, dos filhos de Korach, saiu o profeta Shmuel. O profeta Samuel era descendente da família de Korach, descendente de Korach. E 24 grupos que serviam no templo sagrado. Eram pessoas de grande calibre. Isso tudo porque eles tiveram um pensamento de tshuva, um pensamento verdadeiro de retorno a Hashem. Agora vamos pensar. Se alguém que cometeu um erro em público atraiu outros para pecarem e tiveram, no final das contas, um pensamento positivo, isto é, eles se arrependeram do fundo do coração, mesmo que não revelaram isso para os outros. Isso trouxe uma salvação para eles, uma salvação para os seus descendentes, e eles puderam ter netos, bisnetos, de nível espiritual altíssimo. Imagine então na nossa geração. A nossa geração está, na verdade, nos ombros das gerações anteriores, que por milhares de anos já tem méritos e méritos e méritos e mais méritos. Além do mais, nós vivemos numa época onde muitos não têm nem conhecimento das leis da Torá, das obrigações de um judeu, de uma judia. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, obviamente, ela deve se arrepender. Imagina o que vale o arrependimento, um pensamento positivo de alguém na nossa geração. Se o pensamento dos filhos de Korach conseguiu transformar algo da água para o vinho, algo totalmente negativo e errado, para algo incrível, ao ponto que o profeta Shmuel nasceu daqueles que se arrependeram, através de um pensamento, imagina hoje em dia, quando alguém melhora os seus atos, quando alguém aprimora seu comportamento judaico. Não somente, também, mas além de ter um pensamento positivo e realmente retornar às suas raízes, a pessoa ainda vai para frente, cumpre com aquilo que não estava cumprindo até agora, melhora no seu comportamento. Não colocava o tefilim, começa a colocar o tefilim. Não acendia as velas de Shabat, começa a acender as velas de Shabat. Começa a cuidar um pouco mais do Shabat, começa a cuidar um pouco mais do kasher, da pureza familiar, amor ao próximo, colocar uma mezuzá na porta, educar os filhos com uma educação judaica como precisa, da maneira correta, e assim por diante, todas as mitzvot. Imagina o que equivale aos olhos de Hashem um pensamento e mais ainda, uma ação de uma pessoa na nossa geração. A geração que está na véspera da redenção, a geração que vai merecer Mashiach. Aqui a gente começa a entender um pouquinho daquilo que o Maimônides traz, e a gente já falou outras vezes, que um pensamento, um ato ou uma fala pode ser aquilo que está faltando para trazer a total redenção. Sim, o fato que eu fiz uma brachá, que um de nós colocou uma moeda na tzedakah, que um de nós falou um capítulo de Teilim, isso pode ser aquilo que está faltando para trazer a redenção nesse momento. E devemos pensar exatamente dessa maneira. Como Maimônides fala lá, que devemos imaginar um mundo como se estivesse numa balança de 2 pratos. Só que os pratos estão iguais. Um grãozinho a mais, uma coisinha pequena a mais de um lado já faz a balança pender para aquele lado. E é isso que acontece quando fazemos uma mitzvah. Imagina quando fazemos mais uma mitzvah, e mais uma coisa positiva, e mais um ato de bondade, e deixamos de fazer uma coisa que está errada. Imagina o valor
gigantesco que isso daqui tem. Essa é a lição, uma das lições que aprendemos da nossa Parashat Pinchas. Lembrando que estamos agora, como mencionamos antes, no período das 3 semanas. Nesse período das 3 semanas, temos algumas limitações. Não se corta o cabelo, não se faz casamentos e devemos estudar assuntos ligados ao templo sagrado. Como já falamos em outras ocasiões, dizem nossos sábios que aquele que estuda sobre o templo sagrado é como se o tivesse reconstruindo. E isso realmente acelera a reconstrução do templo que vai ser feita através de Mashiach. Como sabemos, e também explicado em outras vezes, o templo, está escrito que o terceiro templo vai ser reconstruído por Hashem e vai ser reconstruído por Mashiach. Como pode ser? Então, uma das explicações é, como o próprio Rebbe diz, que o templo vai descer pronto dos céus e Mashiach vai recolocar os seus portões, que na verdade como se diz? Penetraram na terra. Os portões vão sair e Mashiach vai colocar os portões. E quando alguém coloca os portões de uma casa, isso é considerado como se construiu a casa inteira, pois uma casa sem portões fica um lugar aberto onde qualquer um pode entrar. Então, ao mesmo tempo, será uma construção divina e uma construção através de Mashiach. Hoje à noite é dia 19 de Tammuz, uma data especial, mas talvez um pouco desconhecida, na qual o Rebbe anterior, que vocês veem aqui na foto, teve o seu bris. O Rebbe anterior nasceu no dia 12 de Tammuz e anos depois ele foi libertado no dia 12 e 13 de Tammuz, como festejamos agora recentemente a data da libertação do Rebbe, que ele disse que não é somente a libertação dele, é a libertação de todo Yehudi, de todo aquele que é parte do povo judeu. E quando ele saiu das prisões e do exílio, ele foi enviado por aquele governo na União Soviética, naquelas épocas complicadas. O Rebbe anterior, no dia de hoje, é o dia do bris dele. Para quem não sabe, o Rebbe anterior é o sogro do nosso Rebbe. A foto do nosso Rebbe está aqui. E após o falecimento do Rebbe anterior, o nosso Rebbe se tornou o 7º Rebbe da dinastia Chabad e o líder da nossa geração. Muito bem, desejo a todos que uma boa noite e que imediatamente possamos, através da nossa aula, colocar a última pedrinha que falta, como se diz, para trazer a redenção e que através desse estudo da Torá possamos imediatamente ver a completa e verdadeira redenção através de Mashiach, com a reconstrução do terceiro templo, e aí esses dias, essas 3 semanas se transformarão em dias de grande júbilo, em dias de grande alegria, com todo o Am Israel juntos em Eretz Israel. Que essa aula de Torá também seja em mérito da cura completa de Meir ben Chaya Mushka, de Eliyahu ben Chaya Golda, de Chaim Meir Tzvi ben Maria Shamalke, de Mirel Buna Bat Reisel Rochel, de Etl Bas Beila e de todos aqueles e aquelas que precisam de refuá, e também para a libertação dos reféns que estão nas mãos dos terroristas ainda, infelizmente, que sejam liberados rapidamente, com alegria e tranquilidade, e que saiamos do exílio tão longo imediatamente e estejamos festejando em Jerusalém. Amém. Now. Tudo de bom para todos.